Graças a Deus, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que estão de pé, abram suas Bíblias, porquanto a minha já está aberta, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Vamos ler o versículo 35. Pastor Ed, sua esposa e todos os obreiros e demais irmãos, uma satisfação estar mais uma vez aqui na congregação. Meu abraço a vocês e um abraço do pastor presidente. Atos dos Apóstolos. Obrigado ao coordenador de missões local por ter me convidado mais uma vez, sempre voltando aqui nesta congregação. Hoje pela manhã já estivemos na nossa escola dominical, uma belíssima escola. Logo depois fui atender na Vila Dimas. Depois da Vila Dimas fomos atender um outro pastor, e esse outro atendimento, segundo atendimento, muito bom. Quero almoçar um churrasco com ele, nós não reclamamos disso, tá? E depois fomos para outro pastor que disse que queria nos abençoar, e nós também não reclamamos disso, nem eu nem minha esposa. E agora estamos aqui, e graças a Deus por isso. Todos encontraram? Atos, capítulo de número 8, verso 35. Eu vou ler, e logo depois, se vocês puderem, de forma bem compassada, bem tranquila, vocês repetem esse versículo, por gentileza. E então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Vamos lá, eu vou contar até 2, vocês vão ler bem compassado. 1, 2, valendo. Podeis sentar. Muito obrigado. Trabalho de missões é um trabalho que eu quero, nessa introdução, dizer que estou de volta com as ministrações do curso de capelania, como diretor, como presidente da Confecap em Brasília, em torno. A pandemia nos reduziu nossas agendas do ano atrasado, do ano passado, e esse ano nós estamos voltando com os cursos de capelania. Inclusive, o próximo está agendado, vou lançar o folder talvez ainda hoje, para o dia 12/3, na Vila Dimas. Se alguém tiver interesse de fazer lá, já fica aí atento. Se alguém quiser organizar para fazer aqui, faremos também, tá bom? Curso de capelania. E depois, em uma oportunidade, eu vou estar conversando com o pastor Edson, os irmãos de missões, ver como é que está o trabalho de vocês, se tem alguma parceria em relação à casa de recuperação. Hoje, Vila Dimas também me pediu uma orientação para a gente direcionar, e eu disse que sim, tem uma casa de recuperação que a gente pode apoiar na hora de nossas necessidades, as pessoas que aparecem, familiares, nossos irmãos em Cristo, que precisa ser conduzido a uma casa de recuperação, uma casa de recuperação decente, ordeira e que seja organizada, porque tem algumas por aí que só Jesus na causa. E nós temos, então, a casa de recuperação, a igreja sede colabora financeiramente e muitas congregações também colaboram. Então, depois eu conversarei com vocês. Queridos, Deus abençoe, obrigado pela apresentação. Minha esposa, irmã Nicinha, está nos acompanhando. Cadê? A irmã Margarete está aí? Cadê a irmã Margarete? Ah, tá, ok. Depois eu vejo, depois eu converso com a irmã Margarete. Irmã Margarete, Deus abençoe. A minha esposa, irmã Nicinha, veio comigo hoje. Eu falei, lá no setor tem a irmã Margarete, que depois do culto ela paga um açaí para nós. Aí a irmã Nicinha disse, então, vou acompanhando aí. Deus abençoe, irmã Margarete. Forte abraço. Queridos, trabalho de missões. O trabalho de missões é necessário nós admitirmos que estamos em pecado. É uma palavra forte, é uma palavra pesada para a abertura de uma ministração, mas não tem como fugirmos da realidade, nós estamos em pecado. Pecado de omissão.
Bem, na verdade, quando nós falamos de pecado na igreja, a gente só lembra de pecado, de comissão e alguns deles. Diga-se de passagem, se falar em pecado na igreja, só se pensam que está associado, atrelado à área que envolve sexo. Outros demais, mentira já não é mais pecado, fofoca não é mais pecado, glutonaria eu nunca vi, o tempo que eu tenho de crente, eu nunca vi um crente sendo disciplinado por glutonaria, mesmo aquele que vão para as festividades, já leva sacolinha com um pote de sorvete para levar a sua bagagem posterior, eu nunca vi. Sempre quando a gente fala em pecado, fica limitado a uma área. E às vezes nós não falamos muito sobre o pecado de omissão, que é deixar de cumprir com aquilo que Deus determinou para que venhássemos cumprir como igreja do Senhor. E aí nessa lista eu vou assumir talvez o início da lista como o principal pecador entre vocês nessa noite, que nós nos omitimos de fazer aquilo que Deus determinou. E se tem uma ordem imperativa que Deus deixou para a igreja, foi o ide. Não há questão de compatibilidade, não é questão de gostar, não é questão de ser simpatizante ou não. O ide é uma ordem imperativa determinada pelo dono da igreja, por quem pagou o preço pela igreja. Ele disse ide. O papel da igreja principal na terra é cumprir o ide. E às vezes nós não nos envolvemos com isso. O tempo vem, o tempo vai, e nós damos como prioridade alguns movimentos que a gente traz cantores, pregadores famosos, que eles nos cobram o olho da cara e mais alguns rins, que nós temos que vender para poder bancar os indivíduos que aparecem no nosso meio. São as celebridades, as estrelas, que graças a Deus pela pandemia, se temos que agradecer alguma coisa pela pandemia, pouca coisa se pode agradecer, mas podemos agradecer por quanto as estrelas não tiveram espaço durante a pandemia, tiveram que ficar mofando em suas casas, e quem pregou, quem cantou, foi os irmãos de casa, pregaram e trouxeram mensagem e louvores, que engrandeceu o nome do Cordeiro de Deus. As celebridades ficaram em casa, porque os congressos, as festividades, os grandes eventos cessaram. E eles são estrela, eles só querem pregar, saber o tamanho da igreja, quantas pessoas tem, e principalmente, como diz Hernandes Dias Lopes, lá no finalzinho, como é que está o cachê? E essas estrelas estavam fazendo muito sucesso no nosso meio. Nós criamos alguns ídolos, que são eles. E às vezes nós falamos da idolatria lá fora, mas esquecemos de combater a idolatria no nosso meio. E aí criaram, citou na introdução, já você vai entender o porquê dessa introdução dentro da mensagem. E criaram ao decorrer dos anos, pastor Edson, não sei porquê, uma lista de pregadores e cantores. Cantores para festividade, para evento, para culto que as irmãs dirigem. Tem que ser aquelas irmãs mais de idade que usam um vestido com a manga aqui embaixo e um cocó amarrado com alguma coisa elástica lá, aquele cabelão lá embaixo. Oh, essa aqui é pregadora de trabalho de irmã. Então pega aquele obreiro já mais antigo e diz, esse é pregador de culto de homens. Aí chama aí pregador de culto de jovem. Tem que ser um pastor jovem, light, que usa uma calça colada, parece que é meia, uma camisetinha mamãe tô forte, uma gira, e se aí velho, tá ligado, irmão? Uhul! Vamos criando esses ídolos. Eu não vi Jesus Cristo pregando dessa maneira. Eu não vi o apóstolo Paulo pregando dessa maneira. Eu não vi os apóstolos, a igreja primitiva pregando dessa maneira. Já pensou Jesus Cristo chegando num culto para jovem? E aí, irmão, tá ligado, velho, e começando a se balançar de todo jeito? Não, não tinha isso. Eu não vi o apóstolo Paulo chegando de um jeito. Era a mesma mensagem para jovem, casais, velho, ancião, qualquer um. Ele chegava e dizia, paz seja convosco, aceitai o evangelho da remissão dos vossos pecados. Nós fomos criando nossos ídolos. E os ídolos estipulando. Os ídolos estipulando suas tabelas e a obra missionária sofrendo. E a obra missionária pagando o preço. E aí Deus olha para mim e para você e diz, eu não estou em pecado, Deus está em pecado de omissão. Tu está se omitindo de cumprir o ide. O que é que vocês estão fazendo com minha palavra? Para mim, sai dessa introdução, senão eu não prego.
Quantos de nós não temos nossas formações, nossos anéis no dedo? Alguma coisa de errado com isso? Não. Algum erro de ter minha formação, pós-graduações? Não. Nada de errado. Diga-se de passagem, oxalá se todos assim tivessem. O problema não está em adquirir conhecimento. O problema não está em ter seus diplomas, seus canudos. O problema não está em ter anéis no dedo, não há nada de errado nisso. O problema é que nós formamos e não saímos para ensinar quem convém ser ensinado. Aí nós ficamos entre quatro paredes brigando. Quem é a teologia melhor, se é calvinista, se é arminiana. Nós ficamos brigando quem é quem. E o Senhor olhando para mim e diz assim, com tanto conhecimento, por que tu não sai para cumprir o ID e pregar o evangelho a quem de fato precisa ouvir? E nós ficamos dentro da igreja brigando. É eu? Quem é o melhor professor? Quem é o melhor? E as almas perecendo. E nós vamos ignorando elas. E eu termino o culto, ou venho para o culto. E se na esquina tem uma boca de fumo, onde está cheio de pessoas exatamente miseráveis, necessitados do evangelho, da transformação, eu me recuso a passar por aquela esquina. Deus me livre, ali tem uma boca de fumo cheia de malfeitor. É para eles mesmo que eu e você deveríamos passar lá. Era eles mesmos. São eles que precisam ouvir. E nós nos omitimos. E os malfeitores se multiplicando, e nós reclamando, murmurando, e Deus dizendo, a única instituição que lhe foi outorgado poderes do céu, poderes sobrenaturais, para adentrar na boca de fumo, no prostíbulo, em meus covis de ladrões, e fazer a diferença, é a minha igreja. E o que é que a minha igreja está fazendo? Pronto, vamos sair dessa introdução e trazer a mensagem? Senão termina que o tempo passa, e eu não chego de onde quero chegar. Jesus Cristo vem e paga o preço do resgate, que até então nós éramos refém, fomos sequestrados pela desobediência de Adão, ainda no jardim do Éden. Mas Deus disse ali ainda, eu vou pagar o resgate. Vou pagar o resgate. O tempo passa, para quem é dispensacionalista, passa dispensação em dispensação, que dispensação é um período de tempo concedido por Deus para provar a fidelidade e a obediência do homem. O homem não é aprovado em nenhuma delas. Chega então uma hora que Deus manda o seu Filho, Jesus Cristo, vem à terra para pagar o preço do resgate. E ao pagar o preço do resgate, pagou caro, pagou com a própria vida, mas após pagar o preço do resgate, rasga-se o véu do templo e disse, pronto, o resgate está pago. O homem não é mais refém do Satanás, a não ser que o queira ficar nas garras dele. O preço foi pago, o homem tem livre acesso para adentrar as portas diante de Deus novamente. E ele agora cumpre seu ministério e diz, eu preciso instruir a minha igreja porque eu vou voltar para o céu, e a minha igreja está cheia de poder. Atos Apóstolo 8. A minha igreja está cheia de virtude, cheio do Espírito Santo, cheio de glória, para cumprir o ide e anunciar o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. A igreja ficou reunida, chegou o dia, desceu o revestimento, foram todos revestidos. Onde você está? Abra sua Bíblia, Atos Apóstolo 8. Depois você lê Atos Apóstolo 8, verso 1. Só faz a inversão. 1:8, o Senhor disse, vocês vão ser minha testemunha. Jerusalém. Aonde mais? Judéia. E até os confins. Só que o povo recebeu o poder de Deus. Estava todo mundo ali naquele momento como se transfigurando de tanto poder. Mas eles não quiseram cumprir o ID. E o Senhor disse, é para vocês irem. É para vocês saírem. O que vocês estão fazendo com esse poder que eu enchi vocês? Não, nós vamos ficar aqui em Jerusalém, aqui está muito bom, aqui está bom demais, aqui está todo mundo em festa e alegria, todo mundo batendo palma, todo mundo se abraçando, aqui não falta glória a Deus, aleluia, línguas estranhas, cada um dá uma sapateada, relampeia, pega fogo, o negócio aqui está muito bom. E Jesus disse, mas é para vocês ir.
Eu enchi você para vocês irem. Lá já estava o pecado de omissão. Agora dá uma olhada no capítulo 8, versículo 1. Aí você lê até o 3 aí, só dá uma olhada, que eu vou falando aqui. Aí quando chega no capítulo 8, versículo 1, o Senhor diz: no 8, eu mandei vocês ir, vocês não foram, correto? Sim, senhor, não fomos, estamos no pecado de omissão. 8:1, Romanos, estão liberados os soldados romanos para perseguir, para bater, maltratar, descer a chibata sobre o lombo do meu povo, porque eu enchi ele, escolhi ele, salvei ele, botei o nome no livro da vida, enchi do Espírito Santo de Deus e mandei ele, e eles não vão, estão no pecado de omissão. Agora no 8:1, soldados, pode perseguir. Chega os soldados romanos e bota a chibata para cima dos crentes. E os crentes disseram: eu não fui por quando Deus mandou, agora eu vou correndo com medo dos soldados. Olha o texto aí, 8:1, 2, 3. E aonde chegavam e perguntavam para eles: o que foi? Os romanos perseguiram a gente. Por quê? Porque nós somos cristãos. Agora começaram a anunciar o evangelho, não precisava da perseguição, podia ter ido cumprindo capítulo 1, versículo 8. Só ficaram os apóstolos lá em Jerusalém. Todos os outros começaram a correr. Me parece que nós estamos nessa pandemia. Antes da pandemia, nós estávamos vivendo muito relaxado. Estou conjugando o verbo nós, que aí ninguém fica de fora, pastor Ed. Isso aí na particularidade, cada um disse: eu não estou nessa. Amém. Estou conjugando o verbo nós para não dizer assim: o pastor está se omitindo. Não, então estou conjugando o verbo nós, estou na lista. Nós estávamos muito relaxados. Aí vem a pandemia. E nós não queremos assumir ainda a culpa dos nossos pecados de omissão. Estou nem falando de pecado de comissão, só de omissão. Aí nós começamos a dizer: está vendo? O mundo que não quer Deus está pagando preço. Quem está pagando o preço somos nós. Você ainda não abriu o olho para entender isso? Que somos nós que estamos pagando o preço porque nos omitimos de fazer. Aí a gente bota a culpa às vezes nos carnavalescos e diz: mas porque no carnaval tal arrastaram a imagem de Cristo Jesus lá. Não, eles fizeram certo. Alguém me pergunta por quê, por favor? Porque eles são filhos de Belial, tem que fazer aquilo mesmo. Filho do diabo faz aquilo. Quem serve ao diabo faz aquilo. Estranho fazer aquilo é quem serve a Deus. Mas para aquele que não serve a Deus, já tem pacto com eles mesmos. Então, normal, zombando de Cristo Jesus. Sempre zombaram quando Cristo foi no caminho do Gólgota. Eles cuspiam em Jesus, batiam de um lado e diziam: tu não és o profeta, tu não és rei do judeu, diz quem te bateu, diz quem cuspiu na tua cara. Eles já fazem isso há tempo, não é agora com o período de carnaval, não. E aí nós queremos nos eximir da responsabilidade, nós subimos a nossa culpa pessoal, e aí dizemos: está vendo? Foram zombar de Jesus e veio a pandemia. Sim, e a pandemia não está pegando o crente, não, e o vírus não está pegando o crente também, não está matando o crente, tá. O culpado somos nós somos a luz deste mundo, o sal desta terra, e não estamos fazendo o que Deus disse: ide e cumprir o evangelho. Nós queremos transferir a culpa para outros. Não tem nada a ver, não é comigo, não é comigo. É comigo. É comigo. É comigo. Deus está olhando para mim dizendo: é você. É você. O que você está fazendo com o poder de Deus que Ele derramou sobre a tua vida? O que você está fazendo com o conhecimento da palavra que você tem, dada pelo Espírito Santo de Deus? O que você está fazendo? Está cumprindo o ID? Não, não estou. O Senhor está dizendo: o problema é vocês, é minha igreja. E agora chega aqui Atos dos Apóstolos. Filipe estava voltando. Vocês olharam o versículo 25 do capítulo 8? Eles estavam regressando de uma viagem missionária. Provavelmente essa caravana estava com ele, Pedro e João e outros demais. E ao regressarem para Jerusalém, antes de chegarem em Jerusalém, pararam provavelmente para pernoitar, para descansar em determinada aldeia. E chega ali agora o anjo. Você vai ver no versículo 26. Aqui nesse texto tem pelo menos umas 4 ou 5 personagens. O anjo, Filipe, o eunuco, o Espírito Santo e Jesus. E aí o anjo chega e diz: Filipe, tu não é daqueles mercenários que quer saber de igreja grande e lotada, tu é missionário de verdade, tu é obediente,
Eu tenho uma palavra de Deus para você. Sai daqui da aldeia onde você está hospedado e desce e vai para onde está tal caminhão. Esse está deserto. Se fosse esses mercenários que nós temos no nosso meio, ele diz assim: o senhor sabe quem sou eu, o meu nome? Eu já sou missionário de nome e renome. O senhor quer que eu desça, caminhar cerca de 150 quilômetros, segundo os historiadores, para evangelizar? Qual é a multidão lá? Qual é o tamanho da igreja? Não tem igreja. Lá não tem igreja, não tem multidão, não tem multidão. Qual é o hotel que tem lá me esperando? Não tem hotel, não tem não. Qual é o carro que tem lá? Tem um carro de boi, é o carro mais confortável que tem lá, o carro de boi, rapaz. Toma jeito. Se fosse no dia de hoje, as autoridades eclesiásticas que querem ser celebridade, está assim de missionário no meio das igrejas. E você pergunta: tu é missionário, tu foi em quantos campos, tu abriu quantas igrejas, tu dirigiu quantos cultos no ar livre? Ele nunca teve uma experiência, só quer status, credencial de missionário. E Jesus disse: eu estou cobrando a minha igreja. Aleluias. Aleluias. É uma palavra de despertamento hoje. Uma palavra de despertamento foi o que Deus colocou no meu coração. Me desculpe. Foi o que Deus colocou no meu coração. Uma palavra de despertamento. A igreja está literalmente chegando a hora. Quem gosta de viajar, prepara a bagagem. O noivo vem aí. E a igreja está se despedindo dessa terra. Alabachuriande calabachai. Está chegando a hora. Nós precisamos nos desprender. Está na hora da gente anunciar muitas coisas no OLX, desapegar de muitas coisas nessa terra e nos agradar ainda mais do Evangelho de Cristo e nos agarrar ao Senhor dos senhores, Rei dos reis. Filipe, então, recebe a mensagem do anjo. O anjo só aparece aqui. O anjo já não aparece mais no resto do texto. Não sei se eu falei já aqui outro dia, pastor Edson, ou quando era outro pastor ainda. Eu fui pregar num congresso, uma igreja grande, tão grande quanto essa, lotada, e gente para todo lado, e gente em pé. Eu falei: o negócio aqui hoje vai ser bom. Eu já estou começando a pregar para muita gente. Olha, rapaz, e cantaram. E tudo que mandaram fazer, eu fiz. Eu estou lá, quem está com a palavra, a princípio de autoridade. Quem está na condução do culto, manda e eu obedeço. Quando chega a minha vez, é minha vez. E cantaram. Quando faltou 15 para as 10, disseram: meus irmãos, chegou a hora mais importante do culto. Nós vamos ouvir o pregador, o culto termina às 10 horas, a gente espera que o senhor entenda. A unção que eu tinha para pregar já tinha ido embora, eu estava na casa. E aí sumiram alguma turma lá dentro da igreja. Aí eu disse: gente, eu estou desde 7 horas aqui, vocês mandaram ficar em pé aqui direto, para que era? Aí, o que vocês mandaram fazer, eu fiz. É para frente, eu vou para frente. É para trás, eu vou para trás. É para lá. O que vocês mandaram fazer, eu fiz. Fiz. Ok. E para que era aquilo? É para adorar a Deus. Eu falei: amém, graças a Deus, então fiz certo. E eu vou pregar agora, e eu quero que todo mundo fique em pé, porque nós vamos continuar adorando a Deus. Ninguém senta na hora da pregação, porque nós vamos continuar adorando a Deus. Olharam um para o outro assim, ficaram meio estranho. E aí a igreja gelou. Eu disse: Jesus, eu vou usar uma estratégia. Eu disse: meus irmãos, estou vendo 2 anjos entrando pela porta da igreja. 2 anjos com bandejas cheias de chaves. Aí o fogo voltou. Você só vê irmão sapateando, relampeando e pegando fogo e terra, manto, ripa lá para trás e aquela coisa toda. Eu disse: eita. E eu estou vendo 2 anjos, irmão, com 2 bandejas cheias de chaves na mão. Esse povo entrou em êxtase. E aí eles pensavam que era chave de apartamento, né? Eu não sei, eu nunca vi um anjo, na verdade. Eu vejo um anjo assim, no sentido figurado, o pastor da igreja assim. Mas o anjo, literalmente, talvez eu não sou crente o suficiente para isso ainda. Eu nunca vi um anjo, nunca vi, não sei. Vocês que têm essa experiência, me conta depois. Eu nunca vi isso, não sei. Falta de fé, talvez. E aí eu disse: gente,
Só que eles estavam alegres demais. Eu disse, eu vou ter que botar um pouquinho, 15 minutos só que eu tenho. 10 horas termina o culto. E eu disse, só que as bandejas que eu estou vendo cheias de chave, não estou vendo nenhuma de apartamento, nem de Hilux. Eu não sei porque o pessoal gosta de dar presente a Hilux. Eu não sei qual é o mistério. Não sei se é contrato que esses profetas têm com a Toyota. Eu disse, os anjos que eu estou vendo, está cheio de chave, mas é chave de fenda, chave turquesa, para apertar parafuso de crente folgado. Gelou a igreja de novo, pastor Edson. Acabou, glória a Deus. Eu falei, gente do céu. O povo gosta de ser enganado. O povo não gosta de rologoteus, mas gosta de meninice, gosta de coisa inventada. Não se pode inventar. Se tem visão, revelação, tem que ser verdadeira, proveniente do Espírito Santo de Deus. O profeta não diz, eu acho, eu penso, eu estou sentindo. O profeta tem que chegar e diz, assim diz o Senhor. Não é inventar nada para agradar a massa, não. Aqui na Leste me botaram minha foto num cartaz, pregaram no congresso de senhora. Amém, vou. Aí faltava 5 dias, a líder foi lá e me procurou e disse, pastor, eu só quero que o senhor no dia, o senhor faça aquele movimentão. Fazer o quê? A gente quer que o senhor faça aquele movimentão, que o senhor revele. Eu revelar? Eu revelar? A senhora me botou numa situação muito triste, muito crítica. Eu não posso, eu não tenho revelação. Só se eu trabalhasse na Fujioka, eu revelaria a foto. Mas a revelação espiritual só vem se ele der, se ele mostrar, se ele quiser. Eu não posso inventar, não dá. Ela disse, pastor, mas o povo gosta. A senhora chama outro. Não fui pregar no congresso, não aceitei. Eu não tenho revelação, eu tenho a palavra de Deus que é revelada, posso transmitir. E revelação dos dons é se Ele quiser me dar. Se não quiser, eu não adianta eu querer inventar para agradar, para ter aplauso, para ter glória. Você já tem motivação de sobra para glorificar, exaltar o nome de Cordeiro. O teu nome está escrito no livro da vida. Tu és cidadão celestial e em breve tu vai entrar no céu pelas portas. Filipe sai. Eita, 33. Filipe sai e desce. Levantou-se. Ao receber a mensagem, capítulo 8, versículo 26, recebeu a mensagem de imediato. Versículo 27, ele levantou. Quem recebe uma ordem de Deus, não dá para ficar contando história, não dá para ficar procrastinando, não dá para entrar no pecado de omissão e deixar de cumprir a ordem de Deus. De imediato ele levantou e direcionou-se para onde Deus o havia determinado através da mensagem do anjo. E logo mais adiante, aí no versículo, levantou e foi. E quando ele estava a caminho, lá ele encontra alguém no seu luxuoso carro da época. Alguns historiadores, alguns teólogos, sugerem que o carro estava parado, dando água ali aos animais. Eu creio que não. Eu defendo a tese que o carro estava em movimento. Porque quando chega aqui o carro, ele correu. Se o carro tivesse parado, não vejo necessidade de correr. Mas se o carro estava em movimento, ele correu para se aproximar. Cheguei, missionário. Até atleta você tem que ser. Tem que cuidar do físico, hein? Você que só quer saber da Coca-Cola. Feijoada. E não cuida. Como é que você vai correr atrás das almas? Você, não, eu estou cansado, não estou aguentando, estou cansado, não estou aguentando. Faz uma caminhadinha aí, diminui a Coca-Cola e a pizza, tá? E assim vai ter um físico no jeito para correr. Quando tiver de correr, vai correr mesmo, tá bom? E ele chega no carro, ele corre, ele tem pressa para anunciar. E quem mandou ele chegar perto do carro não foi mais o anjo. Agora já entra o Espírito Santo de Deus para dar mensagem, para entregar recado. O anjo serve. Na hora de converter, é exclusividade do Espírito Santo de Deus. Na hora de convencer um pecador, somente o Espírito Santo. Por mais que eu e você tenhamos uma lábia refinada, um diploma, sabemos falar um português claro, ou um idioma de onde para quem estivermos pregando, claro, puro, ainda não é o suficiente. O Espírito Santo tem que fazer a transição. A gente prega e o Espírito Santo convence. E quando a pregação chega lá e o indivíduo aceita o convencimento pelo Espírito Santo, a atitude de imediato, como disse aquele eunuco, disse sim.
De quem fala o profeta, esse texto? O profeta está falando dele mesmo ou de outro? O missionário explica detalhadamente. Vamos lá no versículo 35 de novo? Vamos ler, abra a Bíblia aí enquanto eu tomo água. Quem encontrar e ler, eu dou o doce. Quem encontrar primeiro, só um. Quem encontrar e ler primeiro o versículo 35 vai ganhar um doce. Ótimo. O senhor come doce? Salmo 119, versículo 103, vamos lá? Enquanto eu respiro, vocês já vão para a mensagem. Salmo 119, versículo 103. Versículo 103. Leia em voz alta. Está aí. Receba o doce, a palavra de Deus. Coma de manhã, de tarde e de noite. Não engorda, não atrapalha, não faz mal diabético, não acaba o doce. Você pode dividir o doce com a igreja toda. Você pode comer, medita nela de dia e de noite, para que tenham cuidado de fazer tudo conforme meu servo Moisés te ordenou. Então, fazendo isso prudentemente, te conduzirá, te irá bem por onde quer que andares. Não te mandei eu? Esforça-te. Toma o doce, come esse doce de manhã, meio-dia e à noite antes de dormir. E a igreja pode aproveitar e dividir e come esse doce também, porque esse doce é o doce da palavra de Deus na sua boca. Paguei a dívida, estamos quites? Ótimo, voltando para a mensagem. Gostou? Muito bem. Filipe, então, quando o eunuco, antes da explicação do Filipe, o eunuco nos dá uma lição aqui, pastor Edson, que nos deixa lá embaixo. O eunuco era uma autoridade, ministro da economia da Etiópia. Não era qualquer um. Era um prosélito religioso. Descia anualmente para as festividades, mas não entendia nada da palavra de Deus. Tinha temor, mas não entendia. A Bíblia diz que para ter discernimento, em Corinto, para ter discernimento e entendimento da palavra de Deus, precisa estar cheio do Espírito Santo. Senão é simplesmente mais um religioso. Ele era um religioso, descia para a festividade. Voltava com desejo de entender o que lia. Mas ninguém lhe explicava. Mais uma coisa, quando ele pergunta para Filipe, tu entende, Filipe? Sim, eu entendo. Significa que missionário tem que ter conhecimento do que prega. Missionário não é simplesmente receber uma credencial e dizer, sou missionário e sai por aí. Não. Você tem que ter formação. Quando alguém te perguntar, tu entende? Você diz, eu estou aqui, cheio de conhecimento, com toda humildade, é lógico, mas pronto, habilitado, devidamente, certo de que posso te ensinar, tirar tuas dúvidas e te conduzir. Se fosse um orgulhoso, cheio de vaidade, quando o Filipe perguntou, tu entende o que lê? Ele tinha dado logo uma carteirada, disse, quem é o senhor? Sou Filipe, missionários. O senhor sabe com quem que você está falando? Tinha dado uma carteirada, mas o eunuco, autoridade mais humilde. Deixa eu abrir parênteses. Me colocaram para tomar de conta da segurança de uma convenção na Baleia. Eu disse, você tem certeza que querem eu? Vocês já oraram a Deus para ver se eu? Tem pessoa mais tranquila. Não, o senhor. Ok, então vou. Chega cedo, cone para um lado, cone para o outro, pastor. Tudo. Quem é que pode estacionar aqui? Quem pode, quem não pode, quem não pode, quem não pode. Ok. O tempo passou.
Todos os pastores que chegaram, que podiam entrar, entraram. Sem nenhuma dificuldade, obedeceram. Chegou um pastor com um carro. Rapaz, e quando ele chegou, ele botou exatamente no lugar que ninguém, nem o bispo que já tinha chegado, não botou lá. E parou o carro dele e o pessoal foi lá falar com ele e disse que não tirava. Aí me chamaram, eu fui lá. O que foi isso? O pastor fulano ali chegou e disse que não tira o carro, não. Vai deixar ali. Eu disse, eu vou lá. Lá, pastor, o senhor já está saindo, o senhor está travando o carro? Eu gostaria de pedir para o senhor não deixar o seu veículo aqui, que aqui já não pode deixar, e eu estou aí responsável pela segurança, o senhor pode colaborar comigo? E eu recebi-lhe uma carteirada. O senhor sabe quem sou eu? E eu disse, pastor, não é questão de saber quem, é porque aqui o carro não pode, o carro do bispo, doutor Manuel Ferreira, o bispo primaz, não está aqui, você está vendo, não está aqui, os outros carros, todo presidente, todo presidente de campo também não está aqui. Eu vou deixar meu carro aqui. Eu disse, pastor, eu sei quem é o senhor, eu fui consagrado, ordenado ao pastorado na igreja com o seu, no campo, na igreja sede com o seu pastor presidente. Eu sei quem é o senhor. Agora o senhor não sabe quem sou eu. Deixa eu falar para o senhor. Se o senhor deixar o carro aqui, eu já vou lhe dar o meu nome, o senhor pode levar para quem quiser, eu vou furar os 4 pneus do seu carro. Vou furar os 4 pneus para o senhor não dar mais carteirada. O senhor precisa entender que pastor não é isso tudo, não. Pastor é para servir, não é para ser essa celebridade toda que o senhor está enfrentando aqui, não. Se eu estou aqui, o princípio de autoridade é meu, porque eu estou coordenando a segurança. Ninguém desobedeceu. Se o senhor chega para me dar uma carteirada, o senhor pode entrar. Se não furar os 4 pneus, o senhor conversa aí, dê meu nome logo. Fala com o pastor Gil, sou um dos vices dele, conversa com ele, fala meu nome que o senhor quiser. Mas os 4 pneus eu furo, só não furo o step porque o porta-mala está trancado. Aí ele começou a andar assim, e voltou, e me encarou, mas me encarou, irmão. Me deu uma carteirada e disse, eu vou tirar, mas o senhor vai ter problema comigo. Sim, de problema eu já nasci com problema, moço. Isso para mim é festinha. Então, ou seja, tem pessoa que ele usa do cargo, da posição, para estar dando carteirada. Aquele eunuco não, ele foi humilde, simples. Ele disse, eu sou ministro, sim. Eu não estou aqui com posto de ministro. Eu estou aqui buscando conhecimento de Deus. Eu quero saber quem é Deus. Eu quero entender a palavra de Deus. Eu quero que você que entenda me ensine. Não tem aqui engrandecimento que você não possa me ensinar, não. Se você conhece mais do que eu, por favor, tire minhas dúvidas, traga o conhecimento. Obra missionária. Aí Filipe chega no versículo 35, disse, e então Filipe, abrindo a boca, e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. O culto é de missões. Não adianta, pastor Edson, eu ficar aqui e trazer o meu triste testemunho antes de crente que não vai converter ninguém. Alguns pregadores, eles pregam mais o que era antes de conhecer Cristo do que a pessoa que é depois que Cristo chegou na vida dele. Do que vai adiantar eu ficar aqui dizendo para vocês que eu era líder de gangue nessa expansão do Setoró? Do que vai adiantar que eu era o terror dessa expansão do Setoró? Vai converter alguém? Não. Então não vai adiantar eu ficar aqui levando tempos e tempos. Uma hora eu posso até contar esse testemunho, se vocês quiserem. Uma hora, vai adiantar eu contar aqui que eu era testemunho de Jeová. Eu era TJ, e não era Tribunal de Justiça, não, era testemunho de Jeová mesmo. Do que vai adiantar eu ficar aqui dizendo para vocês que eu estudei para ser padre? E chegava na missa 6 horas da manhã ou antes para ajudar na organização e já chegava cheio de cachaça. Do que vai adiantar eu ficar dizendo para vocês que eu fui satanista, fiz pacto com Satanás em cima de um gongal no bairro de Vila Nova, Imperatriz, no Maranhão? Isso vai... Eu não sei se isso vai servir para ninguém. Agora, eu tenho certeza, se eu abrir a boca e anunciar Jesus, aí sim,
Então o missionário não tem que chegar ficando contando terror, bancando terror, contando história de terror, filme de terror, que eu era isso, que eu fazia isso, que eu não sei o que é que tem, estrangulava, cortava no pessoal de galinha, tomava os... Não é isso. Não viemos aqui para ouvir isso, meu filho. O senhor está no lugar errado. Essa aí é a história para o senhor pregar lá no terreiro. Vai lá no terreiro e prega lá. Aqui nós estamos na igreja, o nosso interesse aqui é ouvir falar do Salvador, de Cristo Jesus. É Ele que tem que ser pregado, é o nome dele ser propagado, é a palavra dele a ser ensinada. Eu quero ouvir só de Jesus. Filipe abrindo a boca e começando na Escritura. É palavra. A Escritura é o suficiente. Missionários e missionárias, vocacionados à obra missionária, a igreja está vivendo os seus últimos dias na terra. É claro que eu não posso dizer que Jesus está voltando, isso é um gerúndio, mas eu posso garantir que Ele está por voltar a qualquer momento. E o que nós temos que pregar não é a minha história. Eu não tenho que estar pregando aqui história de empresário. Isso aqui não é curso de empresário. Como você vai ficar rico, como você vai ser bem-sucedido, comprar apartamento, não. Que isso aí é outro culto, outra reunião. Para te dizer, vai estudar, vai trabalhar para tu comprar apartamento. Não é tu ser crente hoje aqui e amanhã dizer que tem apartamento do Sudoeste, não, rapaz. Muda de vida. Isso aqui é para te ensinar o caminho dos céus. Se Deus quiser nos abençoar as outras coisas, é secundária. Se Ele quiser abrir a janela dos céus e derramar bênçãos materiais, amém. Mas o objetivo aqui não é esse. O objetivo é dizer, ei, tu quer saber como deixar o caminho do inferno, entrar no caminho do céu e ser um cidadão celestial? Anuncia-lhe Jesus. Lhe anuncia Jesus, e o tempo está chegando ao término. Mas a obra missionária é isso. Como devemos fazer a obra missionária? Toda a igreja tem a incumbência, toda a igreja tem a chamada pelo dono dela para fazer a obra missionária. Toda a igreja, todos. Não tem um, só se não for um salvo, estiver no meio da igreja e não for um salvo, só um curioso, que Jesus Cristo tinha 3 grupos: os curiosos, os críticos, os necessitados. Tinha um grupo que acompanhava Jesus só com curiosidade. Ele vai curar alguém no sábado? Aquele da mão mirrada, ele vai curar, todo encriquiado vai curar, aquele mudo vai falar no sábado. E os outros eram os críticos, só para criticar. Está vendo? Desrespeitando a lei mosaica. E tinha os necessitados, que é o grupo que eu faço parte, e eu acho que você também. Nós somos necessitados, como disse o salmista Davi. Eu sou um pobre coitado, mas o Senhor é quem cuida de mim. O Senhor é que me sustenta. É o Senhor que me mantém de pé. É o Senhor que me perdoa nas minhas fragilidades, meus pecados, minhas fraquezas. É o Senhor que me purifica. É o Senhor que me mantém de pé. Não é a minha força, não é meu vigor físico, não é meu tempo de crente na Assembleia de Deus. É a graça, a bondade, a misericórdia dele que está na minha e na tua vida. E então, queridos irmãos, ele anuncia Jesus. A igreja precisa despertar, mais do que nunca. Do ano passado para cá, o nosso campo vem crescendo muito bem, pastor Edson, no trabalho missionário. Já tem os evangelismos. Hoje eu estava olhando as fotos, inclusive, se eu não me engano, aqui do Setoró, vi as fotos de vocês, e olhando no grupo, os pastores que fazem parte do grupo, olha lá, hoje o campo todo envolvido em evangelismo. Eu disse, graças a Deus, como Deus deve estar olhando para nós e dizendo assim, é isso mesmo, é para fazer isso mesmo, estão no caminho certo, e pode ainda esticar ainda, pode alongar, ainda tem Samaria, Judéia, ainda tem o confim das terras, mas a igreja está despertando. E o nosso pastor presidente parece que está bem voltado a investir em trabalho missionário. Isso é o nosso dever, a nossa obrigação de crente e de pregar a Cristo. Para finalizar, não temos que ter debate no evangelismo. Jesus Cristo nos deu exemplo por excelência. As mensagens de Cristo Jesus. Você não vai ver Jesus Cristo pregando mensagens difíceis. Você não vai ver Jesus Cristo pregando palavras difíceis. Onde ele chegava, pregava um evangelho simples,
que todos entendiam. O nosso conhecimento é bom e eu agradeço a Deus pela oportunidade a qual Ele me deu e para muitos de vocês. Mas deixa ela para nossos trabalho mais interno. Anunciar o evangelho ao pecador é só anunciar Jesus. Diga que Jesus Cristo perdoa os pecados dele e está prontinho para salvá-lo. Só depende da atitude dele em aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Queridos irmãos, ainda tenho 4 minutos, mas provavelmente não utilizarei dos mesmos. Não totalmente, mas dizendo para vocês, as festividades devem continuar tendo nas nossas igrejas? Deve, mas não como prioridade. Os investimentos para um trabalho de jovem, de criança, adolescente, senhora, varões, meu aniversário, aniversário do templo deve continuar acontecendo? Deve. Deve, não abra mão deles, mas não é a prioridade. A prioridade é o ID. Se você quer classificar a lista da prioridade, coloca aí. Primeiro é o ID. Prioridade. E essa ordem não é minha, não é do pastor da igreja, não é do pastor presidente, não é da Assembleia de Deus Madureira, não. Essa ordem é do dono da igreja. A prioridade é o ID. ID pregar o evangelho. Segunda na lista, departamento de ensino. Foi lá, evangelizou. A pessoa converteu. Departamento de ensino é o segundo mais importante, que agora ele vai cuidar, alimentar, vai tirar os carrapichos, vai tratar, vai ensinar e vai formar dele. Departamento, em terceiro lugar, onde ele vai se enquadrar, socializar, se sentir agregado em algum grupo na igreja. Departamento nunca pode ser prioridade na frente da obra missionária. E muitas das vezes nós negligenciamos no ensinamento. Muitas das vezes, nós até... Alguém que gosta de pescar? Eu gosto muito de pescaria. A diaconisa, lá no finalzinho, gosta de pescaria? Como diz o pessoal lá em São Paulo, na gíria, é nós. Gosto da pescaria. Mas às vezes nós pescamos. Volta e meia a gente vai com um grupo de pastores, na próxima vai levar o senhor, inclusive a pastora Doca quer ir, e vai levar o pastor Gilson. O pastor Gilson bateu o pé que não vai, e a pastora Doca falou, bateu o pé, você vai. Então eu quero ver como vai ser esse dilema. E eu já vou arrumar a pescaria, eu quero é ver. Nós vamos já organizar a passeada da mesa, que a pastora Doca gosta, o pastor Gilson nunca gostou. Mas a gente volta e meia a gente vai. Mas, gente, aquela adrenalina quando pega um peixe, fisgou o peixe, é adrenalina, peguei, e o peixe é grande, e vai puxando, e quando pega o peixe, tira logo 250 selfies para mandar para quem ficou em casa, e aí já joga o peixe ali. E aí depois vem a questão, quem vai tratar do peixe? Às vezes nós não queremos tratar do peixe. Não basta ganhar almas, tem que tratar do peixe. Vamos de pé, que meu tempo esgotou. Querido Deus, pela tua graça, bondade e misericórdia, coube nesta noite o Senhor me conceder a tua palavra a ser transmitida ao teu servo, inclusive a mim como transmissor, estou incluso nessa mensagem. Peço eu, portanto, ao Senhor, neste culto de missão, que cada um de nós possamos despertar para a realidade a qual nós precisamos sair da omissão, nós precisamos colaborar. Nem todos têm chamada na obra missionária para ir, mas todos nós temos chamada missionária para orar, para colaborar, para interceder, para ajudar, e aqueles que vão ao campo possam estar sobre a cobertura das nossas orações, nossas intercessões. Assim sendo, nós oramos e abençoamos todos os missionários, coordenação de missões, abençoamos toda esta congregação no trabalho missionário, os vocacionados, e toda a igreja esteja devidamente abençoada e envolvida no reino do Senhor através do trabalho missionário. Assim sendo, nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado.